Boa noite, amigos da TV Santa Cecília. Estamos de volta com muito prazer para mais uma edição ao vivo do programa CDL TV. O programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, debatendo sempre temas de interesse da comunidade. Hoje a nossa pauta é variada, temos grandes comentaristas aqui, convidados, e a sua presença, a sua audiência, que é muito importante conosco, dando prestígio a cada semana, com a audiência crescente do programa CDL TV, que vai ao ar toda terça-feira ao vivo, das 18 às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, das 18 às 19 e também aos sábados, das 11h30 ao meio-dia e meia. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Ele que é advogado, engenheiro, mestre em Direito Ambiental, José Geraldo Barbosa, retornando à nossa bancada. Ao meu lado também o presidente da entidade, da CDL Santos Praia, e também comentarista fixo do programa, Nicolau Obeide. Nicolau Obeide conosco mais uma vez. E o convidado que pela primeira vez está na bancada conosco, nesse projeto, aqui na TV Santa Cecília, um advogado, especialista, entre outras habilidades em direito do consumidor, o Daniel Haddad. Vai estar conosco ao longo do programa. Quero te convidar a participar conosco. Nós temos aí nossos canais de comunicação. O WhatsApp é à sua disposição. 13 99782 9970. Está na sua tela. Temos também telefone fixo. Ligue, participe. 13 32899495. E ao final do programa, uma grande cortesia do programa CDL TV, uma cortesia que é também do nosso grande amigo Toninho Campos do Cine Rocks, um par de ingressos para você usufruir da programação sempre excelente do Cine Rocks. Vamos completar os nossos convidados. Boa noite, Zé Geraldo, prazer tê-lo de volta. Boa noite, Zé, boa noite, senhores telespectadores. É um prazer estar aqui na companhia de pessoas tão ilustres. Me sinto realmente privilegiado de estar ao lado do Dr. Daniel Haddad, grande profissional desta terra, Nicolau Obeide. Meus agradecimentos a toda a equipe pelo convite que eu recebi para participar hoje aqui. Ok. Nicolau Obeide, que, vamos dizer assim, foi quem encampou a ideia desse projeto comunicativo da CDL Santos Praia. Já estamos há um tempo considerável aqui nessa emissora, que nos recebeu também, Nicolau. E te cumprimento, digo boa noite a você e quero que você também comente a grande repercussão, o retorno que estamos tendo nas ruas já do nosso projeto aqui na Santa Cecília TV, que já era esperado, mas é uma satisfação muito grande. Boa noite, Nicolau. Boa noite aos nossos telespectadores aqui da Santa Cecília, CDL TV. Boa noite, Zé Geraldo. Boa noite, Daniel Haddad. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, José Geraldo. Boa noite, Zé. Então, estamos aí num projeto já há 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e desde agosto do ano passado. E estamos aqui nessa casa aqui já desde agosto também, né? Coincidentemente. Isso, exatamente. E então, estamos aí com uma projeção boa. O nosso intuito é projetar, mostrar o comércio, discutir vários assuntos referentes à cidade, referentes a o que podemos melhorar no dia a dia. E eu tenho aquele ponto de vista, né? Eu tenho a maneira de pensar e ser. Eu acho que nós temos que cada um fazer alguma coisa e palpitar alguma coisa para que o país melhore, já que estamos aí falando tanto em crise, mas temos que falar em coisas boas, temos que tentar resolver o nosso dia a dia e viver a vida dessa forma. É assim que eu penso e o comércio vai bem, graças a Deus, apesar de toda a crise. Estamos nos preparando aí para final de ano, o comércio está contratando, apesar de muita gente pessimista em relação ao final de ano. Eu acredito que se nós tivermos um fim de ano aí equivalente ao ano passado, já vamos ter aí um bom sucesso mesmo diante dessa crise. Ok. E o Daniel Haddad, que é advogado, também tem uma experiência como comentarista de rádio, está acostumado a essas resenhas aqui de avaliação, críticas, uma pessoa muito antenada, né? Um cidadão participativo. Daniel Haddad, é uma honra te receber aqui conosco e se juntar ao nosso time de comentaristas aqui do CDL TV. A honra é toda minha, muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos e estamos aqui entre amigos e entre grandes cabeças da nossa região. Ok. Bom, vou começar com o Nicolau, né, para fazer nossa lição de casa do comércio. Você já mencionou a expectativa do final de ano, temos aí expectativas, alguns índices, algumas pesquisas de viés muito pessimista, né, Nicolau? Mas você continua com uma percepção diferente. Claro, não chegamos ao ponto de negar que o país enfrenta dificuldades econômicas. Isso também
Não adianta você insistir numa tese que não tem respaldo com a realidade. Porém, o bicho não é tão feio assim, né, Nicolau? Dá para enfrentar de cabeça erguida. Eu não ando na contramão, nem sou otimista demais, né? Não sou idiota para ser otimista diante de uma situação que nós estamos vivendo. Eu continuo afirmando, como muitas pessoas, até especialistas econômicos e políticos, chegaram a falar exatamente isso. Um deles eu posso até citar o nome, que é o Chagas, né? O Fernando Chagas, concordou comigo. Olha, a crise é mais política do que uma crise econômica. Da economia. É óbvio que a política afeta a economia e está afetando o país como um todo. Estamos tendo aí um problema seríssimo em relação a Uzi Minas, né? Que inclusive os prefeitos estão reunidos, se reuniram hoje, vão conversar, estão reunidos talvez nesse momento com o nosso governador, Geraldo Alckmin, para uma solução, porque é um problema grave para a região, com essa ameaça de demissões de 4.000 e quase 4.300 trabalhadores da Cosipa. A Cosipa não vai fechar. A Cosipa, desculpe, né, é o costume, né? A Uzi Minas não deverá fechar em sua totalidade, ela deverá importar, pelo que eu vi, ela vai importar as chapas grossas da China, que tem um preço melhor, e vai trabalhar só com a laminação aqui. Então, eles estão se adequando, porque é óbvio que a empresa não pode ter prejuízo nem manter prejuízo. Então, eu acho que o comércio não está nessa situação, pode vir a estar para um futuro, numa situação difícil, em função, óbvio, de crise de desempregos na indústria. Isso vai refletir futuramente. Mas eu acho que trabalhando, buscando novidades, existem setores aí, você mesmo citou, né, Zé, hoje? Pois não. Que alguns setores já de comida, na parte de alimentação, cresceram este ano. Exatamente. É óbvio que tem Relato do empresário Adori Diniz, que é CEO da Brasil Foods, que apresentou um crescimento esse ano importante. Então você vê, num ano que nós estamos falando de crise, existem alguns setores, alguns comércios crescendo. Então, muitas pessoas que com e-commerce, com comércios de internet, com comércios inovadores, né? Criando e modificando e buscando alguns nichos de mercado que estão esquecidos, a pessoa consegue se reerguer ou consegue dar um up. É óbvio que não estamos vivendo uma situação fácil. E nunca foi fácil, né? Nem para o meu avô, quando chegou aqui nesse país, no começo do século passado, foi muito difícil para ele, como para o meu pai foi difícil, e a situação para nós hoje é difícil. Eu acredito que o mundo é assim, o mundo recicla e as situações são difíceis. Nós temos aí, acredito, numa credibilidade política, numa modificação talvez do governo ou modificando todo esse quadro político, econômico que nós estamos tendo, é óbvio que as coisas vão ficar muito mais fáceis e a tendência é que o país cresça. Que é isso que não vai acontecer esse ano e no ano que vem não vamos crescer. Aí o Daniel Haddad, aí, que é especialista, inclusive, nesse assunto de economia, pode até falar melhor do que eu do que acontece dentro da economia do país. Antes de passar a palavra aqui para o Daniel, para ele se expressar à vontade, eu só quero dizer que na nossa pauta hoje tem uma discussão mais aprofundada da questão dos Minas. O Zé Geraldo Barbosa conhece com profundidade a questão, todos aqui estão acompanhando, né, como ex-cosipano e interessado, que acompanha mercados internacionais, do aço, logística e tudo mais. Vamos debater mais à frente o tema das Minas. Então, por favor, Nicolau, dentro desse preâmbulo do Nicolau, como é que você se posiciona? Olha, é muito interessante a colocação do Nicolau quando ele diz que realmente existe uma crise econômica, mas a crise política é muito maior do que a crise econômica. Eu vou além. A crise moral que está ocorrendo no nosso país, ela é muito além de qualquer crise política e econômica. Nós estamos vivendo um momento de recessão do ponto de vista moral. Hoje, a onda de violência, a onda de valores que estão se perdendo, tudo isso demonstra que o nosso país, na verdade, está tendo um caminho que vai ser muito difícil de ser recuperado. Do campo de vista econômico, você consegue recuperar um país. Do ponto de vista político, parece que as coisas estão caminhando para uma solução. Mas do ponto de vista da ética, da moral, isso é preocupante no dia a dia das pessoas. A falta de respeito ao próximo, a falta de respeito à vida, o que desencadeia uma violência muito grande, o que desencadeia índices, que não são os índices que o governador veio apresentar aqui na região com planilha, são índices reais, de percepção reais, de violência, de falta de valorização da vida. Isso fica mais preocupante.
Então, todas essas crises econômicas e políticas, elas passam, como já passaram por várias vezes na história mundial, não só no Brasil, como o próprio Estados Unidos passou por isso, a própria Europa passou por isso. Agora, essa crise maior, que é uma crise moral que nós estamos tendo, que é o mais preocupante. É óbvio que de imediato isso não vai ser resolvido. Hoje nós tivemos, por exemplo, o mercado já reagindo economicamente. Hoje, por exemplo, a Bolsa já subiu 4%, o dólar já caiu 3%, por conta, por exemplo, da própria fala do Abílio Diniz, que disse que hoje nós temos um Brasil barato. Hoje é barato investir no Brasil. Então, por exemplo, a Hipermarcas, que é um dos maiores conglomerados econômicos do Brasil. Também citou a Hipermarcas na palestra dele. Exatamente. Ela acabou de vender para uma empresa da Coty, o ramo de cosméticos, por $1 bilhão, ou seja, 3 bilhões e 800 milhões de reais, que em dólar é um valor baixo para uma aquisição desse nível. Então, a crise econômica, eu acredito que está perto, sim, de ser resolvida. Agora, a crise moral que nosso país passa já é um pouco mais difícil de ser resolvida. Crise política é um fato, né, Zé Geraldo? E acaba também influindo negativamente no cenário econômico, né? Eu entendo, Zé, que a principal crise do nosso país hoje é uma crise de valores, né? De valores éticos, de valores moral, porque o que nós vemos hoje nos interstícios do nosso país, principalmente na cúpula política de Brasília, é algo que choca a todos nós. E não tem solução técnica, sob o ponto de vista econômico, se os nossos congressistas, o nosso poder legislativo, o nosso poder executivo, se eles não se acordarem entre si, porque o Planalto quer uma coisa, o Poder Executivo, o Congresso faz outra, quer dizer, dificilmente nós vamos chegar àquilo que o Brasil precisa em termos de acerto de conta financeiro. Que o Brasil é um país muito potente, sob o ponto de vista de economia, nós temos cerca de 370 bilhões de reserva de dólares. É uma quantia muito grande, é uma quantia que dá para você salvaguardar uma série de erros, mas isso não é permanente. Eu entendo que o fundamental nisso tudo é nós termos uma decisão. Por exemplo, o que vai acontecer em relação à nossa presidente? Ela vai continuar, ela vai renunciar ou ela vai ser objeto de um impeachment? Isso aí interfere em todas as decisões, porque a hora que resolver esse problema, eu tenho certeza que o Brasil vai caminhar com suas pernas. O Brasil é muito grande, o Brasil independe dos homens, o Brasil precisa apenas ter um comandante de nau, um comandante da nossa nau da economia, que ele seja capaz, bom articulador político, consiga articular as diversas forças políticas divergentes de Brasília e consiga dar um norte para o nosso país. Isso é o que está faltando. Mas eu estou muito preocupado que de uma coisa que eu tenho observado na sociedade brasileira, eu queria colocar para vocês, para o Nicolau, para você, Zé, e para o Haddad darem uma comentada, é que aqui eu vejo isso muito no estado de São Paulo. Do agir, eu chamo da filosofia do agir politicamente correto. Como é que eu acho isso do politicamente correto? Eu entendo que nós falarmos a verdade, dizermos aquilo que a pessoa não gosta de ouvir, com educação, com civilidade, é uma maneira ética de enfrentar os problemas. Eu não posso falar com a minha chefia, com o meu cliente, falar aquilo que ele quer ouvir. Eu tenho que falar a verdade dentro de uma linha de respeito, dentro de uma linha de civilização, dentro de uma linha educada, mas nunca faltar com a verdade. O que eu vejo hoje, nas nossas relações pessoais, principalmente, é uma fuga a esses valores. As pessoas não enfrentam a outra e dizem assim, olha, meu amigo, você não correspondeu bem, você como profissional, você não atendeu às minhas necessidades, não estou satisfeito, eu vou mudar de profissional médico, eu vou mudar de profissional engenheiro, eu vou mudar de profissional qualquer que eu contratei para um determinado serviço. Porque é uma série de mentiras em cima de mentiras, de desqualificações da pessoa, e isso começou a existir, eu digo para você, de 10 anos para cá, porque a gente que milita, que tem contato com pessoas de baixo nível intelectual ou altíssimo nível intelectual, isso permeia principalmente as pessoas de formadores de opinião, pessoas que têm recursos financeiros, pessoas que têm recursos intelectuais, que estudaram. Fica uma base, cara, não dá para resolver problema nenhum
se você não estiver trabalhando com a verdade, com São problemas números, de com raiz que dados. estão aí, Exato. na questão da educação, muito mais ampla. Exatamente. Ô, Por Zé. isso me preocupa muito isso aí. Eu coloco para vocês apreciarem sobre esse ângulo a nossa posição econômica e a nossa posição política. Ok, Zé Geraldo. Então, sobre essa coisa de verdades e mentiras, claro que o Zé Geraldo dispôs num contexto muito mais amplo, que nós concordamos e entendemos assim também. Vem aí a Black Friday, né? Black Friday, aquela promoção de preços imperdíveis, mas tem aqui um advogado especialista em direitos do consumidor, o Zé Geraldo também conhece da área, Nicolau que é comerciante, mas antes disso, eu quero dar uma dica para você muito boa. Quero te apresentar o Sicredi. O Sicredi tem todo o serviço de um banco. Sabe qual é a diferença? Que ela funciona na base da cooperação, da cooperativa. Ou seja, a partir do momento que você tem uma conta no Sicredi, você também é dono do negócio. Vou te explicar. A Sicredi tem 113 anos de história, mais de 3 milhões de associados aqui no Brasil, sendo mais de 18 mil somente da cooperativa Grandes Lagos, responsável pela excelente loja, o espaço que está à sua disposição aqui em Santos, com uma equipe muito qualificada do Sicredi. Lá você vai poder ter conta, cartão de banco. Se você é comerciante, já que você também se é afiliado à CDL, você pode ter uma condição especial para emitir boletos. Ou seja, tem uma consultoria financeira que vai te ajudar muito e ao final de cada ano fiscal, ao final de determinados períodos, as decisões e os resultados vão ser repartidos e você também será beneficiário. Portanto, conheça o Sicredi, é uma instituição séria, sólida, que pode te ajudar muito, principalmente nesses momentos de crise. Conheça o Sicredi, faça uma visita, visite o Peterson, que é o gerente aqui da loja do Sicredi, na Amador Bueno 29 em Santos, a Viviane e toda a equipe que vai te atender muito bem e vai te apresentar melhor essa excelente oportunidade que é ser cooperativado do Sicredi. Informações pelo telefone 3219-4077, é o Sicredi que é parceiro aqui do nosso programa, o CDL TV. Pois não, Nicolau? E quem abrir conta no Sicredi, eu abri uma conta no Sicredi, a Viviane, com toda aquela presteza dela, com toda a dedicação, ela vai no seu estabelecimento comercial, ajuda você a instalar o aplicativo do Sicredi e te ensina como é que você faz emissão de boletos, como é que você mexe com toda a parte que pode ser muito útil, emitir carnê para a sua loja. Ela fez isso comigo, foi lá na minha loja. Você já é cliente do Sicredi? Sou cliente do Sicredi, com tarifas, inclusive, nos boletos bem baixos. Ok. Então, eu recomendo o Sicredi, não é só propaganda, não. É verdade. Vá conversar com eles que você não vai se arrepender e o Sicredi está conosco aqui semanalmente. Daqui a pouquinho nós vamos, inclusive, repetir, o Zé Geraldo esteve presente, o Nicolau prestigiou também a inauguração, grande evento de inauguração da loja do Sicredi aqui na Baixada Santista. Bom, vamos então ao último tema desse bloco, que é a Black Friday. Que cuidados adotar, o Daniel Haddad? Aqui no Brasil falam que não é Black Friday, é Black Fraud, né? Porque dizem que é sempre metade do dobro dos valores, né? Porque eles aumentam. Metade do dobro. Eles aumentam para depois aumenta para depois dar desconto. desconto. Dizem que é assim, né? Eu não tenho certeza se é. Mas algumas denúncias em anos anteriores chegaram a essa conclusão. Tanto que é que esse ano, vários sites de comparação de preços já estão divulgando o preço já com 2, 3 meses antes, para a pessoa poder comparar se realmente houve uma redução, houve um desconto nessa semana, que é uma semana copiada dos Estados Unidos, que é a sexta-feira após o Dia de Ação de Graças, né? Onde lá formam filas de madrugada nas lojas, há realmente um desconto substancioso. Aqui no Brasil ainda engatinha... Estamos fazendo aqui uma prestação, desculpe te interromper, estamos fazendo uma prestação de serviço. Por exemplo, Black Friday vai ser dia 27. Estamos aí no dia 3. Sim. Então, com esse comentário que nós estamos fazendo, eu acho que dá para as pessoas prestarem atenção nos preços hoje. Sim. Se alguém está querendo comprar um televisor, se alguém estiver querendo comprar um computador, ou não importa, o equipamento queira comprar eletrônico, ou móveis, ou utensílios domésticos, preste atenção no preço e aquela empresa, quando estiver falando que está em promoção no Black Friday, anote antes e saiba se realmente está fazendo. E os órgãos de defesa do consumidor também podem fazer com isso. certeza, o Procon do Rafael Quaresma. Aliás, é o convidado da semana que vem, Quaresma, que está lançando um livro, será conosco semana que vem na bancada. Mas sabe o que é, Daniel? Fala Black Fraud, né? Fraude, né? Que você falou, Black Fraud, porque entra naquilo que o Zé Geraldo falou e o que é aquilo que você mesmo falou, que nós estamos vivendo uma crise de credibilidade, de valores.
é a lei do Gerson, né? Se você isso aí. você não é dessa época, muitas pessoas não sabem como é que nós tivemos É o cigarro Vila Rica, tivemos um excelente jogador de futebol, um dos Isso. melhores de todos os tempos da seleção de 70, que foi o Gerson, e ele nunca mais na vida dele conseguiu fazer um comercial pós aquele comercial que ele batia. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Cigarro Vila Rica. E Agora aquilo não virou uma entendo referência do qual é a brasileiro. vantagem de fumar, né? Mas tudo bem. Não, cada e um na aquilo sua. virou uma referência do brasileiro. né? a lei do Gerson. E a lei do Gerson que é levar vantagem em tudo. Então, e aquilo que Nicolau, o mas brasileiro isso quer. que eu acho que isso aí significa você... Por exemplo, quando o Daniel falou black fraude, significa dizer o seguinte, eu acho que pelo lado tanto do consumidor como pelo lado do vendedor, tem que ter uma certa honestidade. O cara saber que vai pagar mais barato, mas também tem que saber que ele não pode exigir do vendedor aquilo que ele quer exigir. Quer dizer, tem cara também que quer exigir do vendedor, por exemplo, um produto que custa R$100, o cara quer exigir que custe R$1. Você sabe, foi até não bom dá, você tocar nesse assunto, o Daniel deve saber também bem disso. Você sabe que o velho conto do bilhete premiado, né, que todo mundo conhece, o velho conto do bilhete premiado, até hoje existe isso na internet. E é recorrente eu ver isso acontecer com clientes que chegam na loja e falam, e contam, que viram, por exemplo, uma câmera digital que custa no mercado tradicionalmente R$1.000, vamos dar um exemplo, ele ver essa câmera digital por R$200, R$250 na internet e aí deposite o dinheiro que enviaremos imediatamente. Então a pessoa cai nesse conto do bilhete. Por que cai? Cai porque ela acha que existe essa possibilidade dessa diferença de preço tão enorme. Então, não caia nisso, não queira tirar vantagem de um lado ou de outro. Como eu também já vi pessoas, viu, Zé, de querer comprar na internet porque colocaram preços errados. Você já deve ter ouvido falar nisso, Daniel. Às vezes, um preenchimento errado de alguém que colocou um preço na internet. Teve uma época que colocaram nos notebooks, a pessoa errou num zero, em vez de colocar 1.290, eles preencheram e colocaram 129. Bom, teve uma quantidade de pessoas comprando e um falando para o outro, aquela cadeia. É óbvio que a empresa entrou em contato e falou, não, aquilo foi um erro, né? Desculpe o que aconteceu. E aí muita gente querendo entrar com advogado, querendo entrar com ações contra aquela empresa, porque o preço estava. É óbvio que isso também não pode ocorrer e hoje já parece que está sendo reconhecido isso. Você que é especializado em código de consumidor, você pode me dizer melhor. Só que é o seguinte, a gente está chegando no horário aqui o relógio é implacável, né? Temos aí uma pauta extensa para seguir no programa. E daqui a pouco a gente retorna com o segundo bloco do programa CDL TV. Eu só acho que aqui, resumindo, o resumo da ópera da Black Friday. Pesquise. Não tem como generalizar também, não são todos os comerciantes que agem assim. Né? E qualquer problema, você tem aí os órgãos de defesa do consumidor e pessoas especializadas para te ajudar. Bom, vamos parar um pouquinho, a gente volta já já. Segundo bloco, mais uma vez a cobertura da festa de inauguração do Sicredi. Muito bem, de volta, agradecemos demais a sua audiência. O programa CDL TV continua aqui na Santa Cecília TV. Hoje é a nossa edição original. E conforme eu anunciei para você, vamos agora exibir a cobertura especial da nossa equipe na festa de inauguração do Sicredi. Pode rodar. A inauguração oficial da agência do Sicredi em Santos. Santos recebendo, totalmente reformulada, remodelada, uma bela agência, unidade da Sicredi Grandes Lagos. Estou do lado aqui do Peterson Scheffermacher, que é gerente da unidade aqui local. Peterson, muito sucesso para você, um grande dia para a Sicredi como um todo, né? Isso, estamos inaugurando a nossa primeira unidade de atendimento aqui na Baixada Santista, desse projeto que vai se expandir no litoral, dentro dos 8 municípios que ficou dentro da nossa área de atuação.
É um momento festivo, um momento de muita alegria para a nossa cooperativa. E uma bela infraestrutura aqui no centro de Santos, uma excelente localização, não é, Peterson? Isso, acho que tudo começa daí. Você mostrar que você tem um potencial de crescimento bom, né? E para poder atender os nossos associados da melhor forma, né? Esse é o nosso objetivo, né? Sempre zelando pelo relacionamento, pelo bom atendimento e também demonstrando que nós temos uma tecnologia muito boa para atender eles, né? E como gestão de negócio, algo que é altamente vantajoso para aquele que vier a ser associado aqui da Sicredi. Pode ser pessoa física e pessoa jurídica? Hoje nós trabalhamos tanto com pessoa física, pessoa jurídica. Dentro da necessidade do associado, nós temos um portfólio de 300 produtos que nós podemos estar atendendo os nossos associados. Agora, Peterson, para deixar bem claro o pessoal de casa, como é que faz para ser associado da Sicredi? Eu sei que é uma espécie de banco, não é bem um banco, é uma cooperativa, mas tem um funcionamento similar, a mesma carteira de produtos dos bancos convencionais, mas com outras vantagens também. Nós somos uma instituição financeira igual qualquer outra que tem no mercado, né? Um portfólio, igual nós já comentamos, interessante de produtos e serviços. Mas para quem tem interesse em estar associando conosco, só procurar a nossa unidade de atendimento, que nós vamos estar disponibilizando um dos nossos gerentes de carteira para poder estar fazendo um atendimento e explicando melhor como que funciona o cooperativismo, que é o que nós queremos implantar na região a partir dessa inauguração. Peterson, muito obrigado por acreditar no trabalho da CDL TV. Muito sucesso para você na unidade da Sicredi aqui em Santos. Obrigado. Estamos ao encerramento do painel de Santos da agência aqui da cidade. Nossa informação. CDL TV cobrindo a inauguração da unidade de atendimento da Sicredi aqui em Santos, no centro de Santos, uma loja muito bem montada, uma excelente localização. Mas agora vamos agradecer ao Orlando Mufato. Orlando é presidente da Sicredi Grandes Lagos. Orlando, obrigado por ter vindo, obrigado por acreditar na nossa cidade, na nossa região, trazendo Sicredi para cá com essa excelente infraestrutura. Eu que agradeço. Eu acho que para nós, né, do Sicredi, é extremamente importante este momento de estarmos aqui reinaugurando a nossa unidade, a nossa nova unidade em Santos, porque é um momento que proporciona à comunidade, principalmente aos nossos associados, um melhor atendimento, uma estrutura física adequada, com um grupo de colaboradores que também tem o preparo suficiente para atender os nossos associados. Enfim, nós entendemos que nesse primeiro momento, a partir da inauguração desta unidade, desse novo espaço, nós estaremos estabelecendo um novo momento do Sicredi aqui no município de Santos. Bom, e para quem ainda não conhece, não é, a Sicredi, antes de falar do excelente modelo de associação, de cooperativismo, enfim, uma maneira diferente de você ter um auxílio na gestão dos seus negócios, uma excelente opção de investimento, é bom lembrar que a Sicredi Grandes Lagos, a Sicredi em si, é uma entidade muito sólida que é até centenária na sua existência, né, presidente? Exatamente. O Sicredi hoje tem uma história de mais de 100 anos. Para ser bem preciso, são 112 anos de história, 112 anos. Com mais de 95 cooperativas de crédito que compõem esse sistema, atuando em 11 estados da federação, com mais de 1.300 pontos de atendimento, mais de 1.300 agências, e atendendo mais de 3 milhões de associados, com um portfólio de produtos que contempla toda a demanda desses associados. E, na verdade, são cooperativados. Para o pessoal de casa entender, de maneira bem didática, né? A Sicredi é basicamente um banco que oferece um rol e uma carteira de serviços muito bem administrados, mas que o associado também é dono, uma espécie de dono da instituição, não é? Exatamente. Nós trabalhamos com associados, as pessoas que trabalham com o Sicredi, eles se associam ao Sicredi, por isso que eles, além deles terem produtos e serviços competitivos, com portfólio que atenda às suas demandas, eles são também associados, eles participam do resultado da cooperativa. E o sistema Sicredi, ele tem um cuidado bastante grande no sentido de trabalhar com taxas competitivas, aonde o resultado não é o principal, mas sim, para nós, o grande resultado é atender bem o associado, que o associado tenha resultado na sua atividade, independente de qual é a atividade dele. O Sicredi hoje, graças aos avanços que nós conseguimos nos últimos anos, a gente tem essa condição de atender com todos os públicos. No início, o sistema Sicredi trabalhava mais no setor do agronegócio, na sua essência. Foi para isso que foi constituído as cooperativas de crédito. Mas, à medida que fomos avançando, as pessoas foram aderindo ao modelo cooperativo e o Banco Central nos autorizou, então, a trabalhar com todos os públicos. Pessoas físicas, jurídicas,
do setor urbano, do setor rural, e com isso proporcionou crescimento do Sicredi e, consequentemente, o desenvolvimento de toda uma sociedade. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Quero aqui pontuar que o programa CDL TV é da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia, já é parceira do Sicredi, nossos lojistas estão aderindo, estão vindo também a serem associados da Sicredi. Muito sucesso na unidade e muito sucesso para o Sicredi, que está acreditando na economia, está acreditando no país. A gente que agradece, eu acho que em nome de toda a nossa organização, o nosso agradecimento, e esperamos que realmente a gente possa contribuir, pelo menos um pouco, né, com o desenvolvimento desta região que é maravilhosa. Estamos sendo muito bem recebidos aqui na região de Santos. Muito obrigado. Ok, Orlando Mufato, presidente da Sicredi Santos, falando com você aqui no programa CDL TV. CDL TV, cobertura especial da inauguração da unidade de atendimento do Sicredi aqui em Santos. Ao meu lado, Jaime Basso, que é presidente da Sicredi da região do Grande ABC. Jaime, qual a sua percepção de todo esse ambiente? Muita gente prestigiando a Sicredi, que vai auxiliar muito o cliente, o associado da Baixada Santista e as empresas da região também. É verdade, é um momento especial para o Sicredi, é um momento especial para o cooperativismo. O que está se disponibilizando hoje é uma nova agência, uma nova unidade para dar uma melhor condição de atendimento, que nós possamos levar com a melhor qualidade possível os produtos e serviços, né, de natureza bancária, mas sendo cooperativa, sendo uma sociedade de pessoas. Eu acredito que é aí que está o grande diferencial. Se nós olharmos, né, o cooperativismo como um todo, e a importância da cooperação no mundo, a gente vai ver que os países desenvolvidos têm uma presença do cooperativismo mais forte. Se nós olharmos os Estados Unidos, por exemplo, 100 milhões de americanos são associados a cooperativas. No Canadá, no lado francês, que é a região de Quebec, 70% da população é associada em cooperativas. Na França, 70% da movimentação financeira feita naquele país é feita por cooperativas, por bancos cooperativos. Não é diferente na Alemanha, na Holanda, enfim, nos países desenvolvidos o cooperativismo é forte. Aqui no Brasil, ainda essa expressão do cooperativismo é incipiente, é muito pequena. Nós temos 12 milhões de brasileiros associados em cooperativas e esses 12 milhões, 7 milhões são em cooperativas de crédito, em torno de 3 milhões e meio no Sicredi. Então, o Sicredi representa muito bem o cooperativismo de crédito no Brasil e está em expansão. Nós temos hoje aí mais de em torno de 3 milhões e 500 associados, devemos fechar o ano de 2015, com 1.300 agências, 1.300 unidades, e essa expansão vem acontecendo, está acontecendo aqui no estado de São Paulo também, onde as cooperativas do Paraná, se unindo com a cooperativa de São Paulo, buscam esse desenvolvimento, esse crescimento. São Paulo já são aí 105 agências, né, já tem um movimento mais expressivo. E Santos, né, conta com essa bela estrutura aqui, que com certeza nós estaremos disponibilizando de produtos e serviços de natureza bancária com o diferencial em ser cooperativa. Então, desta forma, através da união, da cooperação, nós construímos uma família melhor, uma empresa melhor, uma comunidade melhor, um município melhor, um estado melhor e um Brasil melhor e, quem sabe, um mundo melhor. Jaime, muito obrigado, satisfação. Sucesso. É o Jaime Basso, presidente da Sicredi ABCD, prestigiando a inauguração da unidade de atendimento do Sicredi aqui em Santos. Inauguração da agência da Sicredi aqui em Santos, ao meu lado, Jardiel Scherpinski, que é diretor executivo da Sicredi. Jardiel, o Sicredi em plena expansão e acreditando aqui na cidade de Santos, qual é o seu plano de negócio que acabou culminando com essa agência, aliás, muito bem montada aqui na nossa cidade? Bom dia a todos. O Sicredi vem num passo de desenvolvimento no Brasil como um todo e nesse movimento aqui em especial em São Paulo, na Baixada Santista. Nós estamos já com mais de 104 unidades, agências, operando já em toda a região de São Paulo e nesse projeto especial aqui para Santos, na Baixada Santista, e nesse movimento agora reinaugurando a nossa agência aqui em Santos, tendo já novas parcerias, enfim, tendo alguns parceiros como a OAB, a CDLs, o Sindicato do Varejo, e nós estamos nesse movimento trazer o cooperativismo para cá. Um cooperativo já deu certo em 11 estados, que já temos aí mais de 3 milhões de associados, 18 mil colaboradores envolvidos já nesse projeto e que vem dando certo. E esse modelo nós trazemos para cá
com um projeto de expansão do Sicredi, mas também algo relacionado à comunidade, ao município de Santos. Esse é o nosso movimento, né? Trazer produtos e serviços financeiros que contribuam também com o desenvolvimento já desse município já muito próspero, né? Com muitos negócios, com conexão, inclusive com demais estados, enfim, do nosso território, e trazer um modelo cooperativismo que ele é diferente, que ele tem mais proximidade, enfim, com o associado, né? Ele é mais voltado às pessoas, enfim, mas que o nosso objetivo no dia a dia, o nosso plano de negócio, é trazer soluções financeiras, né, para atender, né, trazer um atendimento diferenciado, uma proposta diferente, uma assessoria, olhando muito também para o desenvolvimento do nosso associado, o cliente que está conosco, que nós o chamamos de associado. Ok, Jadiel, prazer falar com você, ele que é diretor executivo da Sicredi. Muito sucesso também aqui em Santos, porque o sucesso faz parte da história da Sicredi. Obrigado, e nesse projeto de desenvolvimento nós sempre devemos contar com parceiros da comunicação para levar essa proposta para mais pessoas. Então nós temos que agradecer a participação de vocês nesse dia. Muito obrigado, Jadiel Chepinski, conosco também visitando a cidade de Santos, diretor executivo da Sicredi. A gente vai encerrando por aqui nossa cobertura da inauguração, inauguração, um espaço muito bonito aqui no centro de Santos, a unidade de atendimento da Sicredi. Até a próxima. Muito bem, de volta ao vivo na TV Santa Cecília, nesta terça-feira, edição original do programa CDL TV, nossa edição inédita. A gente agradece demais a sua audiência, você que é aquele espectador aqui da TV Santa Cecília, que está habituado já a assistir nosso programa toda terça ao vivo, das 18 às 19, e as reprises também semanais, todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas, e todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã. O programa CDL TV, que prossegue aqui na bancada, junto comigo, o engenheiro, mestre em Direito Ambiental e advogado José Geraldo Barbosa. Vai prosseguir conosco até o final do programa, às 19 horas. Temos também aqui o comentarista do programa e presidente da entidade da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, Nicolau Obeide. E também o convidado, advogado, especialista em Direito do Consumidor, entre outras habilidades, o Daniel Haddad, também conosco aqui na bancada do programa CDL TV. Eu vou abrir espaço agora ao nosso telespectador, que tem questionamentos aqui aos nossos convidados, como por exemplo, Daniel, só retomando, antes da pergunta, um questionamento do Nicolau Obeide no final do bloco, divergências de preços por um erro de uma oferta na internet. Como é que faz? Essa é uma questão muito interessante, por quê? Quando há um erro, por exemplo, algo que foi marcado com um preço diferente do real, um erro, não uma tática de marketing, por exemplo. Como é que soluciona isso? Isso depende de cada caso. Não tem uma solução fixa para um caso desse. Por exemplo, vai ser analisado um dever que está lá no Código do Consumidor, que é o dever de boa-fé. Tanto o vendedor quanto o comprador, ou seja, tanto o fornecedor quanto o consumidor, ele tem que estar de boa-fé no momento da contratação. Então, vamos supor que é um preço muito escandaloso a menor. Por exemplo, ao invés de 60 mil, seja 600 reais. Ou ao invés de 5 mil, seja 50 reais. Por exemplo, 1% o valor. Esse caso é praticamente uma confirmação de que a pessoa que vai comprar sabe que não custa aquilo. Então, há de se indagar se ela estava de boa fé ou não. Mas pode ser até que, mesmo num caso crasso desse, muito menor, dependendo da análise de cada caso, de cada pessoa, pode-se considerar que aquela pessoa estava de boa fé e acreditou que o preço era aquele. O que não pode ocorrer é publicidade enganosa de tentar fazer uma chamada, um chamariz com um preço errado, para que as pessoas vão até o estabelecimento e lá no estabelecimento é informada que o preço não é aquele. É bom lembrar que além da obrigatoriedade ou não, vai depender, repito, de cada caso, se o consumidor vai ter direito de levar aquele produto ou não, isso é um ilícito. Está sujeito a multa por parte dos órgãos de defesa do consumidor e, inclusive, crime contra as relações de consumo de publicidade enganosa. O fato de ser publicidade enganosa, crime e multa é independentemente do consumidor levar o produto ou não. Vai depender, esse caso, sim, de análise de cada um. Com relação à multa e o crime, vai depender
da análise se aquilo foi com a intenção de induzir em erro o consumidor. Bom, resumindo, é uma questão de bom senso. Exatamente. O direito é bom senso, né? Aliás, a vida é bom senso. É que falta muitas vezes bom senso. Bom senso está em baixa, né? Tá bem baixa. Né? Bom, boa tarde para os advogados. Temos dois aqui na bancada. Zé Geraldo, se você ajuda aqui a Luciana Medina, e você é muito sensível à questão dos planos de saúde, enfim, o Daniel também acompanha. A pergunta é justamente nesse sentido, Zé Geraldo. Trabalho com vendas em planos de saúde. O cliente, ao prestar a declaração de saúde omitir algo, sou responsável, pois a operadora administradora, ele trabalha com vendas, hein? Pois a operadora administradora informou que será cobrado esses custos em caso de divergência. Eles podem fazer isso? Obrigado. Luciana Medina. Olha, eu não domino muito bem essa parte aí de comercial de plano de saúde. Talvez o Daniel possa falar mais do que eu. Mas eu entendo o seguinte, que tudo aquilo que for explicado para o cliente adquirir, fazer o contrato, assinou o contrato, porque esse plano de saúde é um contrato praticamente de adesão, não é, Daniel? É um contrato de adesão com cláusulas bem constituídas e bem clarificadas. Se não for cumprido aquilo que está lá, é claro que a empresa tem que responder, tem que ser responsabilizada. Isso está bem claro isso para mim. É isso aí, né? Olha, plano de saúde é bem interessante o seguinte, há uma cultura dos planos de negativa por alegação de doença pré-existente ou cobertura parcial temporária, que é um período que a pessoa não poderia tratar uma certa enfermidade por conta de já ter tido alguma coisa anteriormente. Acontece o seguinte, os planos não exigem exame prévio. Os planos só poderiam negar atendimento, por exemplo, para uma pessoa que fez um formulário, caso houvesse um exame de saúde prévio à contratação. Por exemplo, você deve ir num médico, que o plano pode nomear, um auditor do plano, esse médico examinaria a pessoa e colocaria lá as restrições que a lei autoriza até que tenha nesse plano. Só que isso não acontece. Então, se isso não acontece, não pode ser negado. Mesma coisa, por exemplo, seguro viagem. Seguros viagens costumam, às vezes a pessoa tem um episódio de asma, por exemplo, e está no exterior, eles querem cobrar aquilo, fala que não tem cobertura porque é doença pré-existente. Só que muitas vezes não tem nenhum formulário para informar isso. Como é que você pode negar se você sequer deu a oportunidade de ser informado? Então, com relação ao plano de saúde, há essa falha grande. E se essa falha grande para economizar, então ele tem que fazer a cobertura dessas doenças. Já já vamos debater a crise da Uzi Minas, como já disse, é Geraldo Barbosa, que conhece muito bem a empresa, acompanha de perto essa questão, vai nos ajudar aqui, todos vão participar da discussão, que vai gerar muito impacto aqui na região da Baixada Santista, mas vamos abrir aqui espaço, continuar abrindo espaço aos nossos telespectadores, e eles têm aqui mais algumas demandas. No caso, Daniel, a gente está falando da Black Friday, a devolução do dinheiro só é válida quando a compra for pela internet? É a Solange Almeida. Olha que interessante, lá no Código Consumidor, artigo 49, parágrafo único, diz o seguinte, nas compras à distância, o consumidor tem um prazo de arrependimento de 7 dias a contar do recebimento do produto. Isso quer dizer o seguinte, você olha o produto na internet, é uma coisa, na hora que você recebe, como você não teve contato com aquilo, você pode ter um prazo de reflexão de 7 dias e dentro desse prazo efetuar a devolução do produto, caso aquilo não tenha sido do seu agrado. Isso é comprar à distância, internet, telefone e catálogo. Para compras no estabelecimento, essa regra não é aplicada. Só se o vendedor oferecer isso contratualmente. A loja, né? Por exemplo, olha, você pode ficar 10 dias com o produto para testar, 30 dias, enfim, eu te devolvo, eu troco em 30 dias, muito com roupa acontece isso, né? Isso deixa de ser da lei e passa a ser uma informação contratual, passa a ser um contrato, passa a ser uma cláusula contratual que aquela loja específica ou aquela etiqueta, por exemplo, troca em 30 dias na loja, fez para o consumidor. Então, nesses casos, são casos diferentes, um para compra à distância e outro para compras no estabelecimento. Agora, se a consumidora comprovar na Black Friday, por exemplo, na internet, que o preço não teve promoção, houve uma publicidade enganosa, ela pode eventualmente pedir sim o valor do desconto que foi anunciado e que não foi aplicado. Isso pode ser pedido. Nicolau, muitas Agora, vezes o lojista de loja física, ele faz concessão na base do bom senso, ele também vai até onde pode, né? Eu só queria referenciar em cima do que o Daniel falou, na parte das pessoas não confundirem. Que às vezes acontece a confusão muito com a internet, 7 dias, devolução do produto, porque não atendeu a expectativa, mas eu queria referenciar mais em cima da garantia.
A garantia do produto nada tem a ver com a devolução do produto ou a devolução do dinheiro. A garantia do produto, ela cobre o produto, que dentro do Código do Consumidor prevê que qualquer produto de bens duráveis, que não seja alimentício, tem que ter uma garantia mínima de 90 dias. Menos do que 90 dias não existe produto que tenha garantia menor do que 90 dias. E aí existe a garantia estendida, né, Daniel? A garantia que o fabricante pode dar, que seria um acréscimo até 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, no caso de garantia com seguro. Eu tenho produtos que nós trabalhamos com algumas marcas que chegam a dar 10 anos de garantia. E essa garantia ela vem especificada no produto. E a garantia ela não precisa vir na nota fiscal. Ela simplesmente tem que vir especificada no produto. Eu queria dar, Nicolau, dá uma minha pitada ali. Eu fico muito incomodado quando se fala que o fabricante dá uma garantia de 10 anos. Eu entendo que ele não dá, ele oferece e o comprador compra essa garantia. Na realidade é uma garantia comprada. Porque, por exemplo, em caso de carro, uma determinada fabricante dá uma garantia de 6 anos no carro. Ele dá uma garantia. Se você está querendo supor que aquela garantia está embutida no preço do produto. Sim, sim. Né? Não, porque o que a gente encontra hoje, você vai comprar numa determinada supermercado, um determinado bem, uma geladeira, aí a primeira coisa que o comprador fala para você, olha, a garantia da fábrica é de 1 ano, você quer mais uma garantia de 2 anos, 3 anos? Não, mas aí é um seguro garantia. É, por isso que eu estou dizendo. Não, o que faz? Agora, o povão não tem essa capacidade. Aí a gente chama de garantia estendida, né? Exatamente, porque a garantia do produto é aquele que vem da fábrica. Olha, eu estou vendendo para você um carro. Esse carro tem uma garantia de 5 anos. De fábrica. De fábrica. Certo. Aí não tem nada de seguro. Porque o que nós temos que ensinar para o nosso cidadão é o seguinte, o que é garantia do fabricante, da garantia. Mas você pode comprar uma garantia. É um seguro, né? Você pode comprar uma garantia. Não é nesse aspecto que eu estou. Eu só quis falar em relação ao que o Daniel disse, da devolução por arrependimento de um produto, ou às vezes até combinado com o próprio estabelecimento, você pode utilizar, que as pessoas não confundam. Por quê? Porque é muito comum acontecer, viu, Daniel? As pessoas comprarem um produto e voltar dali, mas eu tenho garantia desse produto. E elas acham que elas confundem um pouco a garantia com a devolução. Não, eu não vou querer mais, depois de 30 dias, por exemplo, produto de algum tipo de defeito. E aí lá, não, eu não vou querer mais porque eu perdi a confiança nesse produto, então eu não vou nem querer trocar por outro. Eu gostaria que você me devolvesse dinheiro. Então isso não é possível, a não ser que o estabelecimento comercial queira fazer isso por uma questão de bom atendimento ou por uma questão de negociação com o cliente. Então, só para esclarecer, você me corrija se eu estiver errado, que isso aí acontece. Vamos em frente? O pessoal participando bastante, obrigado. Lembrando que todos estão concorrendo, né, um par de ingressos para o Cine Rocks no final do programa CDL TV. O Josias Nascimento, Daniel Haddad, se eu estacionar o meu carro, diz o Josias, em zona azul e meu carro sofrer algum dano ou for roubado, eu posso processar a prefeitura, já que estou pagando pelo espaço estacionado em um lugar que é administrado pelo órgão público? Uma pergunta capciosa. É bem interessante essa pergunta. Em Joinville já houve uma tentativa ou até decisões a favor do consumidor. Exatamente essa decisão lá em Santa Catarina foi uma das primeiras, assim, uma das pioneiras. Foi a primeira, Daniel. Foi a primeira, né? Porque responsabilizou o Estado por um dever de fiscalização quando há essa zona azul, quando há esse cartão de estacionamento, porque foi o entendimento de que há um dever de fiscalização, já que há uma contrapartida, né, um pagamento por aquela vaga naquele período. Então não é uma questão pacífica, isso são teses, né? É uma tese que pode sim ser responsável, mas isso não está na lei, a lei pode ser interpretada desse jeito. Pode virar uma jurisprudência, né? Sem dúvida. E não há uma jurisprudência pacífica, há jurisprudência divergente. Mas aí você vai perguntar, qual a sua opinião pessoal? Eu acredito que pode sim ser responsabilizado a prefeitura ou quem fez aquele tipo de venda, é uma opinião pessoal. A jurisprudência está dividida, a partir do momento que cobrou, né? Qualquer um do lado vai estar certo, mas a partir do momento em que há uma fiscalização, já que passa por algumas vezes um fiscal
vendo, conferindo se aquele veículo está naquela vaga. Há sim uma responsabilidade do Estado, principalmente com relação à Zona Azul. Eu ainda vou além. Eu ainda entendo, por exemplo, que nesses casos de furto de rodas que estão ocorrendo, esses maiores furtos, há uma responsabilidade do Estado também. Porque quando você tem uma região em que há uma denúncia grande, há uma investigação grande de crimes, esses crimes não são solucionados, eles continuam ocorrendo, há patente uma omissão do Estado ali naquela região. Então, por exemplo, esses casos de furtos de roda, pode sim, eventualmente, ser responsabilizado o Estado, porque não consegue dar solução. Há uma omissão, há até uma negligência do Estado com relação à solução desses crimes, por exemplo. Em apoio ao que você diz, eu tenho um caso lá que eu estou estudando. É o seguinte, cabe responsabilidade da Ecovias, no caso de um cliente meu que foi roubado, assaltado, quando descia Anchieta? Cobrou pedágio. Eu tenho. Eu tenho essa tese também, eu estou estudando isso. Porque realmente, se eu paguei pedágio, não é? E a Ecovias... A segurança está embutida no pedágio? É isso aí. Só que a jurisprudência, uma coisa fala uma coisa, outra coisa faz outra, mas a gente está aí. Vamos fazer uma outra linha, criar uma outra linha. Ainda mais a partir do momento em que há uma reiteração, ou seja, são vários casos acontecendo. Se fosse um caso isolado, talvez fosse mais difícil, mas quando você vê vários casos ocorrendo, a negligência fica mais patente, né? A omissão fica mais patente. Se tornou uma rotina. É verdade. Bom, Zé Geraldo, vamos entrar já no tema Uzi Minas, que é o último do nosso programa, mas antes deixa eu dar um recado aqui do Sicredi. Como eu já disse para você, o Sicredi está à sua disposição com uma agência maravilhosa na Amador Bueno 29, em Santos, com equipe qualificada que vai te oferecer os mesmos serviços que um banco pode te oferecer, mas com uma vantagem: você vai ser um cooperativado, vai fazer parte de um time de pessoas que juntas fazem uma instituição de sucesso com 113 anos de história. Não é pouca coisa, né? E o Sicredi é uma instituição sólida que, de acordo com seus investimentos, você participa de forma proporcional das decisões e dos resultados financeiros. Você pode ter cartão de banco, você pode emitir boletos, você tem acesso a linhas de crédito, excelentes aplicações com as melhores taxas e tudo mais. Tudo isso à sua disposição no Sicredi. Vou repetir o endereço: procure o Peterson e sua equipe na Amador Bueno 29, Santos. Sicredi, que veio para Santos e se aliou à CDL, se aliou ao nosso programa para divulgar os seus excelentes serviços. O telefone é o 3219-4077. Conheça a Sicredi. Você não vai se arrepender. Zé Geraldo, hoje reunião do Condesb para tratar do tema. Os prefeitos se comprometem a interferir na questão, mas é uma questão muito delicada, do impacto sensível, de um impacto sensível para a região. Qual é a sua análise dessa conjuntura? Eu entendo. Primeiro, eu queria dizer a você que nós deveríamos voltar um novo programa para atacar essa insensatez. Sem dúvida, temos pouco tempo Essa hoje. insensatez que foi decidida contra os interesses da Baixada Santista, porque a perspectiva é de colocar cerca de 5 mil, talvez até 8 mil famílias, chefes de família, sem o seu emprego, onde uma região carente, onde uma região que detém toda uma tecnologia de fabricação de placas de aço, que nós vamos deixar de fabricar no estado de São Paulo aço. Nós vamos nos transformar em simples transformadores de laminar placas de aço que vão vir ou da Uzi Minas, ou da CSN, ou importadas. Eu entendo o seguinte, que houve uma decisão que contraria frontalmente não só os interesses da nossa população, mas também os interesses do Estado de São Paulo. E vocês que trabalharam comigo na rádio, viu que há 4, 5 meses que eu tenho falado sobre isso na rádio, sobre essa insensatez administrativa. O governador está lá discutindo com nossos prefeitos, mas eu entendo, Zé, que nós deveríamos, enquanto cidadãos da Baixada, nos unirmos, organizarmos passeata, apoiarmos todas as famílias e fazer com que a Uzi Minas fique na nossa região e não seja uma simples laminadora de aço. Porque não é só colocar esse pessoal desempregado, é também tecnologia que nós vamos perder, é um acúmulo de know-how que muitos dos nossos santistas, famílias santistas, adquiriram. Eles não vão mais residir na nossa região, porque vão ter que procurar outros lugares para trabalhar fora daqui da região. Nós vamos perder cérebros altamente treinados para outra região. Eu acho que isso aí é um contrassenso e independe só dos prefeitos,
independe do governador. Eu entendo que nós, enquanto sociedade, temos sim que fazermos passeata, nos organizarmos no Gonzaga, nós nos darmos a mão e exigir que as autoridades, tanto em nível federal como a autoridade máxima, o governador do estado, resolva esse problema. Nem que seja, veja bem a minha tese, nem que seja para estatizar de novo a nossa Uzi Minas e voltar a funcionar a velha Cozipa. Talvez essa seja a melhor solução. Zé Geraldo, sugestão atendida, vamos voltar ao tema. Tá Toda bom. semana você estará conosco para contribuir nesse sentido. Breno Lima, ele tem mais uma pergunta de direito do consumidor, Daniel Haddad, então me ajuda. O Breno Lima, ele presenciou uma cena em que um chileno, no guichê da companhia aérea, foi vendido um destino que talvez por não entender a língua, por falta de entendimento, ele percebeu que não era o destino que ele queria, não é? E mesmo 3 horas antes, ele voltou para pedir a devolução do dinheiro e o Breno Lima, ele entendeu que o funcionário da companhia aérea induziu a ele não a devolver o dinheiro, mas insistiu para que ele comprasse uma outra passagem, para que ele não tivesse o dinheiro devolvido. Eles podem fazer isso? Qual é o seu entendimento dessa questão? Como proceder nesse caso? Rapidamente, até pelo horário, mas é uma regulamentação diferente para a venda de passagem aérea. Ele deveria, sim, devolver o dinheiro, pode descontar uma taxa de cancelamento quando é em cima da hora. Se fosse aquele período de 7 dias, não, é integral. Mas até 10%, por exemplo, poderia descontar a título de despesa administrativa. Só que essa atitude de tentar vender um outro destino até pagando mais, isso contraria o código, né? Contraria o direito de informação, contraria a boa-fé, enfim. Não foi a atitude mais correta, que poderia ser talvez a mais correta devolução do dinheiro, caso ele não queira mais viajar, com uma pequena retenção a título de despesa. Ok. Bom, só quero dizer que a Luciana Medina é a ganhadora do par de ingressos para o Cine Roxy, retirar lá na CDL Santos Praia, Marechal Deodoro 13A, Altos, não é? E nós vamos chegando ao final de mais uma edição do programa CDL TV. Zé Geraldo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer estar sempre aqui com vocês. Ok. Nicolau Beide, obrigado. Amanhã reunião importante também na CDL, rapidamente. Amanhã teremos uma reunião na CDL com todos os secretários. Reportaremos essa reunião logo após, no próximo programa. Programa da semana que vem. Isso. Daniel Haddad, uma alegria te receber aqui também, bem como o Zé Geraldo. Você enriqueceu, assim como os nossos convidados do nosso programa. Muito obrigado. Você vai voltar em outras oportunidades, com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Uma boa noite a todos. Ok. Agradeço a nossa produtora Alice Moraes, a equipe técnica da Santa Cecília TV. O programa CDL TV vai ficando por aqui. Um grande abraço, obrigado e até a próxima.